O Balanço Geral está mostrando nessa semana uma série de 3 reportagens importantes sobre as invasões de terra aqui em Floripa. A capital está sendo tratada como terra sem lei, tem um trabalho muito intenso acontecendo, mas ainda assim parece insuficiente. Na reportagem de hoje, as áreas invadidas e as construções que surgem de forma totalmente desordenada e sem autorizações estão dando o que falar. Falta fiscalização, tem pouco fiscal, mas não é só isso. As diferentes interpretações da lei, que é o grande problema, acentuam essa sensação de impunidade. Eduardo Cristófoli. Se para cada direito há um dever, se todos somos iguais perante a lei, como explicar isso? Desleixo, descaso, vista grossa ou falta educação? Mas também falta moradia, falta infraestrutura e sobram brechas nas leis para quem tem poder econômico para recorrer. Quantas vezes são impossíveis das decisões judiciais? Quantos casos semelhantes com sentenças diferentes e algumas difíceis de entender? Está no Código Florestal. É preciso respeitar uma distância mínima de 30 metros de cada lado de qualquer córrego ou rio. É a área de preservação permanente, não se pode construir nada nela. Agora dá uma olhada nessa situação aqui na Lagoa da Conceição. Este morador, ele construiu a casa dele em cima do rio. O Ministério Público entrou com uma ação contra o proprietário e a Justiça garantiu a permanência dele aí, do jeitinho que está. E agora sobrou uma conta que todos os contribuintes vão ter que ajudar a pagar. É que apesar da casa estar em cima do rio, quem colocou essa tubulação foi a Casan. Os tubos não dão conta da vazão em época de chuva forte. E quem sofre são os moradores vizinhos. A rua inteira fica debaixo d'água. 1 metro de água dentro dessa rua, Rua Ícaro. Há quantos anos isso já? 18 anos, somente 18 anos, desde que ele construiu o imóvel. A última enchente do ano passado, a prefeitura recolheu de imóveis, de entulho de imóveis que o pessoal perderam, 5 caminhões de imóveis. A situação é tão absurda que o seu Érico transformou o portão numa comporta. Virou um dique a tua casa aqui, é isso? Exatamente. Sou obrigado a criar canaleta, aqui é colocado tábuas que a gente faz uma comporta aqui. E com a água, para evitar que puxamos com a bomba d'água. Um laudo da Defesa Civil confirma o que Érico tem reclamado há mais de 18 anos. Fizemos um estudo hidrológico por técnico habilitado e, logicamente, o estudo comprovou que em dias de chuva mais intensa ele dificulta o extravasamento da água, causando um represamento, e inundando, alagando várias residências ali, principalmente via pública e algumas residências por trás. Em 2011, o juiz de primeira instância avaliou que a tubulação foi implantada pelo poder público e seria impossível reverter o quadro por conta do avanço urbanístico. Em seguida, o Tribunal de Justiça manteve a sentença, ordenando que o município é que deveria realizar as providências necessárias, não podendo o Poder Judiciário, frente a um caso isolado, referendar a ordem de demolição da propriedade. E em dezembro passado, o STJ confirmou a decisão do Tribunal de Justiça. Absurdo total. Deu como direito ao cidadão manter a casa em cima de uma área de preservação por negligência do poder público. Infelizmente, nós temos vários reconhecimentos de áreas consolidadas, que é um equívoco, porque ela pode ser considerada uma área consolidada desde que não tenha riscos de inundação, de deslizamentos, que é o caso nesse concreto. Na época da construção, a prefeitura até embargou a obra, mas ficou nisso. A casa foi concluída e segue de pé. No mês passado, o Ministério Público entrou com uma ação exigindo que a Casan, a Fundação Municipal do Meio Ambiente e a Prefeitura resolvam o problema que já dura 18 anos. Agora, os móveis e eletrodomésticos perdidos dificilmente serão indenizados. Esta é uma prova de que é preciso estar de olho no que acontece na sua rua, no seu bairro. A população precisa entender que aquela fiscalização não é pelo simples fato de punir alguém, mas sim defender a natureza, defender nossas águas que estão cada vez mais contaminadas e colocadas em risco, defender a urbanização. O superintendente da Floran, a Fundação Municipal do Meio Ambiente, garante que muita coisa mudou nos últimos anos e a prefeitura está fechando o cerco. O problema é outro. O sujeito que inicia uma atividade irregular, sabendo que é irregular, ele só vai cessar com uma
atuação intensa e forte, administrativa, quando não judicial. Todo mundo tem direito à ampla defesa. É lei, mas muitas vezes são tantas brechas e chances dadas à pessoa de se defender que isso gera uma sensação de impunidade. 19 de setembro, 8 da manhã. Estava marcado para esse horário o início da demolição dessa casa. Ela não poderia ter sido feita aqui. Esta é uma área de preservação permanente. O despacho assinado pelo superintendente da Floran está aqui na minha mão. Já estava tudo combinado. As máquinas seriam transportadas de madrugada e o serviço começaria logo cedinho. Começaria. O dono da casa foi salvo por uma decisão do Tribunal de Justiça. Ele alegou que a edificação situa-se em área amplamente urbanizada, com diversas edificações no entorno, recentes e antigas. E o desembargador mandou suspender a demolição porque faltou aos fiscais da prefeitura descrever com precisão qual era a conduta ilegal. O proprietário foi notificado pela primeira vez em janeiro. Ele foi multado, a obra embargada e determinada a demolição do que já tinha sido feito. Ele ignorou isso. Em abril, os fiscais da Floran, a Fundação do Meio Ambiente, retornaram ao local. Ele foi mais uma vez autuado, multado, a obra embargada novamente e determinada mais uma vez a demolição. Nada disso adiantou. O dono da casa seguiu ignorando as determinações do poder público e a obra avançou. Na metade do ano, o dono da casa pediu tutela antecipada. O juiz negou. Ele então recorreu ao TJ. A decisão do desembargador que suspendeu a demolição é provisória. Ela ainda vai ser analisada por outros 2 desembargadores. Mas esse julgamento, ele pode demorar 2 até 3 meses. Se ele construiu em APP, não há opinião que mude o fato dele ter construído em APP e ele não podia ter construído. E é muito mais, uma afronta muito maior se ele foi embargado, informado que não podia e continuou. E como explicar mais de 60 construções em uma única rua que oficialmente não existe e que também é área de preservação permanente? Para exercermos a fiscalização ali, tem que ser uma ação integrada com polícia, guarda municipal, outros órgãos. Nós não conseguimos nem entrar. Uma organização criminosa está sendo investigada pela polícia. No começo de outubro, 4 pessoas foram presas, 3 eletricistas e um servidor da Celesc. O grupo falsificava documentos para viabilizar a ligação de energia elétrica em construções irregulares. A polícia suspeita que só no norte da ilha foram feitas mais de 5.000 ligações graças a esse esquema criminoso. Sabemos que o esquema é maior do que já foi apurado até o momento, e aí eventual envolvimento até de pessoas da própria prefeitura, de outras unidades, da Celesc, da Casan. A Floripa de amanhã estamos construindo hoje. E você, tem feito a sua parte? Tem quem pense só em si, tem quem tenta tirar vantagem de tudo, quem mente, engana, falsifica, ignora normas e leis, e quem vê tudo isso e é omisso. A conta disso tudo que estamos fazendo ou deixando de fazer vai vir. E não deve demorar muito. Na realidade, já começamos a pagar. Esgoto clandestino, praias impróprias, rua improvisada, trânsito parado, gato na luz e água, tarifa mais cara, obra irregular, maior o risco de novos desabamentos. Ninguém está imune às mudanças que estão acontecendo na cidade, tanto as boas quanto as ruins. É preciso o envolvimento e a colaboração de todos para construir uma Floripa melhor. A gente precisa entender os limites de Florianópolis. A condicionante principal é como que a gente consegue sobreviver, ocupar o espaço em equilíbrio. O maior gargalo na questão fundiária brasileira, a ausência de uma política pública nacional para ajudar os municípios a superar os seus problemas fundiários. É muito complicado. Exige dinheiro.